Aleluia. Vamos orar primeiramente. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Te agradecemos, Senhor, pelas oficinas poderosas e preciosas que tivemos, Pai. Nessa tarde, nós já fomos inspirados pelo Teu Espírito, Pai. E como bons servos, Senhor, que como terra fértil, que é o nosso coração, Senhor, tudo aquilo que for depositado em nós vai prosperar, Pai. Nenhuma palavra depositada em nós será perdida, mas vai multiplicar, Pai. Muito obrigado por essa tarde. Tenho certeza, Senhor, que os ministros que ontem já foram tremendamente inspirados pelo Senhor, nessa tarde vão continuar nos inspirando com as suas vidas, com os seus testemunhos, Pai. E essa tarde eu creio que já marcará vidas, Senhor, aqui nesse lugar, Pai. Muito obrigado por essa conferência, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Nesse momento, gente, como de costume, nós temos o nosso Trocando Ideias. E, primeiramente, eu queria dizer para você que essas cadeiras, principalmente essas aqui que estão marcadas, na verdade, elas são marcadas para o culto das 18 horas. Então, por isso, por favor, você que está aí mais atrás, você pode se achegar, convidar, por favor, carinhosamente, que você se mova. Então, não se envergonhe, pode ocupar, por favor. Pule umas fileirinhas para frente, porque esse é um momento onde nós... É um momento bem descontraído, então você não precisa ficar intimidado, mas pode chegar para cá, que é um momento de você participar conosco e conhecer mais de perto os nossos ministros, né? A gente perde um pouco essa ideia de que o ministro, né, é uma pessoa que anda caminhando nas nuvens e tem histórias de vida que às vezes são muito semelhantes às minhas e às suas. Então, nós nesse momento, nós vamos ter no Instagram uma forma de você mandar perguntas para nós, ok? Então, os ministros, eles vão estar respondendo as perguntas que a mesa vai fazer, mas você pode participar também. Então, você manda a sua pergunta no Instagram enquanto a gente estiver conversando e, com certeza, nós teremos muito prazer em fazer a sua pergunta. Então, para a gente iniciar nossa tarde, primeiramente, uma salva de palmas para a nossa mestre de cerimônias, Marcela Chianca, que estará nos conduzindo. Obrigado. A cadeira vermelha é sua. Pedir alguém... isso. Messias já está aqui. E nossos ministros, eles já estão a caminho. E, mais uma vez, eu quero frisar, nós vamos ter muito prazer em ler a sua pergunta. E quem sabe, talvez você mesmo não se apresenta e faz sua própria pergunta, mas sem intimidação. Giovana, vai funcionar aí? Ok. Então, a nossa caixinha de perguntas ela está confirmada. E quero convidar para cá, então, com uma salva de palmas, Céu Fernandes, já subindo para cá. E também Fábio Aposan, também já a caminho. Muito bom. Por favor, onde você quiser. Vai sentar. Fábio, pois não. Eu vou estar aqui só para uma assistência, para avisar sobre as perguntas do Instagram, mas Marcela vai conduzir as perguntas, tá bom? Eu só vou fazer os acréscimos aqui quando as perguntas forem saindo. Boa tarde, queridos, graça e paz. Que bom que você escolheu a melhor parte, estar aqui, não é? Sei que temos grandes concorrências hoje, mas sem dúvida essa é a melhor. Porque daqui você sai vitorioso. As outras opções a gente não tem certeza. Não que eu não esteja torcendo. Contra, claro. Boa tarde. Os nossos ministros também, graças a Deus, estão todos no meu time. Qual é o time dela? Não, do time de estar aqui. Ah, tá. Né? Estamos aqui, como eles também, estamos todos aqui.
Então, vocês já tiveram a oportunidade de estar aqui ontem, de receber um pouquinho da porção daquilo que flui através da vida dos nossos ministros, mas agora a gente vai ser específico da vida pessoal de cada um. Como o Rafa falou agora, apresentando e explicando a ideia, né, do Trocando Ideias. Na verdade, é para a gente conhecer um pouquinho daquilo que não é transmitido especificamente durante a ministração, mas da vida pessoal deles, como eles chegaram até aqui, como foi a experiência deles no novo nascimento, o que eles faziam antes, como eles desenvolveram o ministério, o dom, o chamado, aquilo que eles reconheceram, o momento que isso foi reconhecido na vida deles, do Senhor chamá-los, enfim. E algumas perguntas aqui são perguntas que eu coloco protocolares. E depois a gente vai ouvir as perguntas de vocês. E eu quero começar com o Fábio, contando um pouquinho da sua conversão, né? Ele já adiantou algumas coisas lá para mim, mas para eles entenderem como foi aí a sua experiência com Jesus. Bom, boa tarde, né? Vocês estão bem? Que bom. Vocês estão bem mesmo, né? Então, gente, a gente estava conversando rapidamente, né? Eu tinha falado lá dentro, né, que eu praticamente nasci na igreja, né? Eu só não nasci na igreja porque a gente não tem uma ala hospitalar lá ainda, né? Mas eu lembro que muito novo, acredito que com 2, 3 anos, a gente frequentava numa igreja. A minha primeira igreja, né, a igreja mãe, assim, vamos colocar dessa forma, foi o Brasil para Cristo. E lá, eu lembro que criança, né, gosta muito de barulho, aquela coisa toda, né? E aí a gente acabava ficando próximo à bateria, né, que é o primeiro instrumento que a gente gostou, né? Então, a minha história, quando eu olho para trás, eu não me lembro assim, eu não tenho uma história, não, porque eu roubava, tal, não sei, não, eu não tive isso na minha vida, não. Mas eu lembro de algo que realmente mudou a chave, né? Porque eu sempre estive na igreja, né? Eu sempre estive dentro da igreja, mas eu percebi que por um momento a igreja, na verdade, não estava dentro de mim. Eu estava dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro de mim. E acabou acontecendo que eu lembro que, principalmente na época de adolescência, né? Aquela coisa toda, quer andar sozinho, quer fazer aquela coisa toda. Mesmo dentro da igreja, eu acabei passando por outros lugares, tocando com um monte de gente, aquela coisa toda. E aí eu comecei a deixar de dar tanta atenção para aquilo que pavimentou tantas coisas boas para a minha vida, né? Foi quando Deus começou a me conectar. Eu lembro que eu toquei um bom período da minha vida com Paulo César Baruch, vocês conhecem? E quando eu comecei a tocar com Baruch, e aí depois do Baruch, eu passei por tanta gente, Apocalipse 16, Coral Resgate, foi indo. E aí eu comecei a perceber que Deus ele foi me conectando a lideranças, sempre. Mas essa parte de você começar a tocar, você começou a tocar na igreja? Na igreja, né? Eu lembro que essa parte... Eu venho de uma família muito simples, né? Meu irmão e eu. Então, nós não tínhamos condição praticamente para nada, né? E aí, o primeiro instrumento que a gente amou, bateria, né? Um dos mais caros até hoje, né? E um dos mais problemáticos também. Não, brincadeira, essa parte vocês pulam. Né? Por isso que baterista tem que ficar trancado. Não, é brincadeira, gente. Né? Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei, Marcelo, nesse período de tocar dentro da igreja. Comecei a tocar dentro da igreja, e isso que acabou me levando para esses lugares, onde teve um momento que eu achei que eu era dono da minha vida, aquela coisa. Eu conheci o instrumento da minha vida, que é o melhor instrumento do planeta, que é o baixo. Quando numa igreja que precisou de precisava de uma família para ajudar lá no início de uma coisa, e foi quando a gente conheceu tudo isso. Lá, nesse momento, eu toquei em um monte de lugar, e aí voltando para essa história que eu entendo que foi a minha conversão. Eu estava fazendo um monte de coisa, e aí eu percebia que mesmo fazendo tanta coisa, mesmo ativo em tantas coisas, faltava sempre alguma coisa. E aí eu percebo, quando eu olho para trás, mesmo tocando dentro do cenário gospel, Deus sempre me conectava à liderança, sempre... Ou eu estava perto de algum pastor, é impressionante, né? Parecia que Deus falava assim, se não ficar perto desse menino aí, ele vai se perder todinho. E foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso mudar minha vida. E foi quando eu entendi que através de um serviço que eu estava fazendo naturalmente,
a minha conversão genuína, né, de eu entender o que Jesus realmente fez por mim, foi servindo, né? Aí passou de ser serviço somente e se tornou uma gratidão. Então, o que aconteceu comigo na minha conversão foi isso. Eu não tive esse histórico, né? De ir à frente, receber a oração, fazer a confissão. Não. Foi algo mais orgânico, mas em algum momento você percebe que aquilo realmente foi verdadeiro na sua vida. Exatamente, que foi quando eu percebi que eu parei de fazer um serviço porque eu receberia pelo serviço. Eu comecei a fazer por gratidão. Então, eu tirei o foco, né? Porque enquanto a gente não entende isso, a gente acredita que é o nosso trabalho que traz o sustento para nós. Quando eu me converti, eu entendi o que Jesus fez e eu precisava fazer alguma coisa, não para pagar o que ele fez, mas por gratidão e pelo entendimento da honra de servi-lo. Foi quando aconteceu isso daí. E aí teve o período que sacramentou mesmo, foi quando eu conheci a palavra da fé. Quando eu fiz o Rema, aí realmente... Quando foi isso? Eu conheci o Rema em 2000... O Rema é uma história meio complicada, porque o Rema eu conheci... A primeira pessoa que eu conheci que teve contato com o Verbo da Vida foi o Natan, né? E eu nem sabia quem era o Natan. Isso foi em 2011, 2010, 2011. Anos depois, uma família de colombianos, eles assim, foram para minha casa. Inclusive, eu não quero... Alguém tem amigo colombiano aqui? Você tem amigo colombiano? Deixa eu dar uma dica para vocês. Se um dia vocês tiverem amigo colombiano, não chame eles para casa de vocês não, que eles vão mesmo. A gente é carioca. Então, mas olha só. Eu fiz um convite assim, eu falei, vocês têm que vir para o Brasil. Eu falei, a gente não dá o endereço, não. Então. Porque o carioca é assim, a gente vai se encontrar. Entendi. E aí a gente vai falar assim, cara, aparece lá em casa, vamos combinar. E aí a outra pessoa vai responder, claro, vou sim, vou combinar. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Onde ele mora mesmo? Quando a gente combinou, entendeu? Carioca é assim. Eu devia ter morado no Rio. Já baiano leva para casa. Aí, ó. Aí o que aconteceu? Obrigado pelo conselho. Olha que história interessante, porque eu falei assim, gente, vocês têm que vir um dia para o Brasil. Eu estava produzindo um disco de uma menina, né, de uma colombiana, a Lerita, minha amiga até hoje. E aí ela sumiu, eles sumiram durante quase 30 dias. 30 dias depois ela me liga. Fábio, tem uma boa notícia. Eu falei, qual? O que foi? Ela falou, estamos indo para o Brasil. Eu falei, que coisa boa. Ela falou, mas a melhor notícia é essa. Estamos indo com a minha família. Aí eu falei, maravilhoso, uma viagem em família. E nós vamos para sua casa. Aí eu falei, e a minha esposa na minha frente, assim, ó, e eu com o telefone aqui, e a minha esposa, o que foi? Eu falei, pois eu falo, tem até a rola. E aí, eles ficaram na minha casa 8 colombianos, por 19 dias. Natal, Ano Novo, tudo que você possa imaginar. Café da manhã, eles comiam 30 ovos. Né? Nesse momento, você percebeu que você precisava se apegar à palavra da fé. Ou um revólver, alguma coisa. Mas aí, o que acabou acontecendo? Uma vez eu andando com eles na cidade, a gente passou em frente a uma igreja Verbo da Vida, tinha uma placa do Rema. Eles começaram a bater no vidro do carro, desesperado. Eles falaram assim, Rema, Rema, Rema. Eu falei, que é isso? E lá atrás, o Natan, junto com uma moça chamada Susan Vidal, falou para mim do Rema. E aí, a outra vez que eu ouvi falar do Rema, foram com eles. Eu falei, vocês conhecem o Rema? Eles falaram assim, o nosso sonho é que tivesse na Colômbia, mas não tem. Você precisa fazer, Fábio. Isso foi em 2017. Muito bom. E aí foi quando eu tive acesso e realmente mudou a minha história. Que assim. bom. Céu, conta um pouquinho aí da sua conversão. Oi. Ô, Harris, aumente minha voz aí, Harris, na moral. Tem um boom aqui, o inimigo. Eu brinco que minha conversão não tem muito algo espetacular, não, né? Ninguém nunca me chamou para contar testemunho na igreja. Porque o que vale é satanista, né? Um cara cracudo, alguma coisa, né? O cara era uma desgraça e virou alguma coisa. Eu não bebia, eu detesto bebida alcoólica, não usava droga e tal, e eu sempre digo que a minha conversão, o que mudou em mim é porque eu mal fiz o 2º grau, eu era o burrinho da minha casa, e quando eu nasci de novo, eu comecei a desejar escrever. Escrevia tudo errado, né, no início, mas
Hoje eu sou escritor, hoje eu faço palestra, tenho cursos e tal. Então mudou, acho que eu fiquei mais inteligente, né? Eu tenho um histórico de uma mãe evangélica, bem tradicional, e um pai inimigo dos evangélicos. Ele odiava todos eles. Então fui criado nesse conflito. Mas eu me lembro que desde criança eu sempre fui apaixonado por Jesus, né? A forma que minha mãe falava, eu sempre tive Jesus como um herói. E tive algumas experiências na minha infância. Uma vez eu fui tomar o que sobrou do café, né? Um pão duro e um pouco de suco, não sei se aqui tem, suco de maracujá. Já tomou suco de maracujá? Lá na Bahia a gente bate no liquidificador e não peneira, né? Então fica aquele negócio preto no fundo do copo. É o caroço, entendeu? Mas não tem nada a ver com o meu testemunho esse negócio, essa parte, vamos embora. E aí eu acho que eu misturei na boca e engasguei. E a glote fechou. E eu fiquei sem poder respirar, né, e falar. E não tinha ninguém em casa. Eu lembrei que minha mãe, bem baiana, né, ela fazia comida, o almoço, e depois ia cochilar. Minha mãe dormia 15 minutos. Oh, meu Deus, como eu dormi. E aí eu fui me arrastando já, porque eu tentei de tudo, né, para tentar recuperar o desespero. E aí eu consegui me arrastar até o quarto, tocar no pé dela e tentar pedir ajuda, não conseguia falar. Ela muito lenta, ela rolou assim na cama para sentar e me atender. Daqui a pouco ela esqueceu o óculos debaixo do travesseiro, rolou de volta, e eu já morrendo ali, já quase de joelho no chão. Só que aquela mãe religiosa, e ao mesmo toda tradicional, que eu tinha meus preconceitos com isso, se levantou com autoridade. Ela pegou minha mão assim, em forma bem simples, e falou: em nome de Jesus eu não aceito que meu filho morra. Quando a mão chegou aqui, eu senti como se alguém colocasse uma mão dentro de mim e arrancasse aquilo ali. Na hora o ar voltou. Você tinha quantos anos, lembra? Eu tinha 12 anos, 13 anos, por aí. Vi também meu pai, quando a gente voltou de Barreiras, do interior, para morar em Salvador, meu pai estava muito desanimado, que a empresa que ele trabalhava faliu e ele não queria mais trabalhar, estava muito cansado, e eu vi minha mãe declarando: você não quer trabalhar, eu vou orar, e alguém vai vir aqui na minha porta, bater e chamar você para trabalhar. Você vai trabalhar sem querer trabalhar e sem procurar. E algumas semanas depois alguém bateu na porta oferecendo trabalho a ele. Então eu comecei a ver algumas manifestações. Os milagres na vida da sua mãe, né? Então a gente ouvia muito louvor em casa, Aline Barros, Marquinhos Gomes, então gostava muito. E eu me tornei cantor, né? Meu histórico eu sempre sonhei em ser percussionista lá em Salvador. Tenho esse relacionamento com a música baiana, a música de tambor, e aí eu me tornei cantor já com 20 anos, já foi um pouco tarde. Meu irmão já cantava desde cedo, e cantei numa banda chamada Chicafé. E no melhor momento assim da minha banda, a gente tinha feito um carnaval em Belo Horizonte, foi a melhor banda do carnaval lá no interior de Belo Horizonte, e esse show foi tão bom que o contratante disse que em 15 dias a gente ia fazer 3 shows em Belo Horizonte. Quem mexe com evento sabe que precisa meses para programar um show. Mas como o público lá do bloco era de Belo Horizonte, eles já garantiu. Foram 3 shows maravilhosos, mas o detalhe é que nessa época minha mãe já estava vendo os DVDs do Diante do Trono, e eu assistia com ela. E quando eu fui para Belo Horizonte, um percussionista lá falou comigo: cara, aquela igreja Diante do Trono e tal, é aqui, vamos lá visitar. E aí a gente foi num dia, não tinha culto, eu fui lá numa loja que tinha e saí comprando um monte de coisa para minha mãe. Comprei quadro, roupa, e sempre um negão no meio, né? E tinha uma cantora do Diante do Trono, que é Nívia Soares. Uau. Que é a que eu mais gostava, sempre tem que ser um negão. E eu comprei um CD, eu falei: isso aqui é para mim. E eu acho que eu já pisei em uns 500 hotéis, mas esse de Belo Horizonte tinha um aparelho de som. Nenhum hotel tem aparelho de som, esse tinha. E quando eu botei o disco lá, eu fechei, tranquei a porta, nem sabia que era para fazer isso, fechei a porta, apaguei a luz, botei o disco, deitei na cama, a presença veio. Aí ali mesmo eu nasci de novo. Você nasceu de novo, tremendo. Uau. E aí fiquei usando aquele disco ali alguns meses como ritual, né? Eu ia pro show, tinha um ritual de purificação, eu ouvi o disco, acabava o show, tinha umas menininhas que me procuravam, e aí veio um desejo já de casar, já não tinha mais vontade de me relacionar com as meninas. Elas começaram a dizer: tem alguém em casa te esperando. Eu falei: é quase isso. Então eu botava, a presença sempre vinha, e comecei a ser transformado, até que em um evento lá de Salvador, lançamento de uma revista,
eu já estava tão transformado nisso que eu sabia que nesse evento ia dar muitas garotas de programa, e eu não queria ir. Então eu briguei um pouco com os empresários, falei, cara, não vou, não quero estar nesse ambiente, deixa eu ficar em casa. Ele falou, cara, é importante você ir para o lançamento da revista, faz o seguinte, vai lá, tira uma foto com o cara e vai embora. E eu fiz isso. Cheguei no evento, tirei uma foto, e quando eu estou saindo, um pastor estava lá, me puxou, pegou no braço, olhou para mim e falou, você é evangélico, né? Eu falei, evangélico. Foi a primeira vez que você pensou sobre isso? A primeira vez. Aí eu lembrei de minha mãe, pô, mas eu não uso aquelas roupas. Eu não falo daquela, eu sou evangélico, mas é aquela presença, eu sou evangélico, aí fiquei no conflito. Aí ele falou, cara, tem uma igreja de artistas aqui em Salvador, que toda terça, quinta e domingo tem culto, vai lá terça-feira. O culto era 19h30, eu cheguei lá quase 6 horas da tarde na porta, fiquei lá esperando. E foi um desespero tão grande que nos 10 primeiros cultos, o cara fazia apelo, quem quer Jesus, eu ia na frente. Até que o pastor não aguentou mais, falou, meu irmão, você já pediu, já confessou, não precisa mais não. Que era chato já, porque eu sabia que ele falava, tem uma surpresa para vocês, aí tinha um cartaz lá atrás, né? Seja bem-vindo. Então olha para trás, eu já sabia, 10 vezes. Mas eu estava tão desesperado e tudo aconteceu muito rápido. Sim. 3 meses depois eu já estava cantando na igreja, o povo já estava caindo no chão, no poder, então 4 anos depois eu já estava abrindo a igreja como pastor, então foi tudo muito, muito veloz. Bom, a gente percebe que, na verdade, tanto você quanto ele, a profissão secular, vamos dizer assim, né, acabou se misturando com o dom. Sim. Vocês entendem que o dom, você falou isso ontem, né, sobre Jeremias, sobre Paulo, que o dom, o chamado, já nasce com a gente, está desde o ventre sendo trabalhado. E que, na verdade, na vida de vocês, esse chamado para a música, que a gente entende pela palavra, que já nasceu com vocês, e foi a porta de entrada, de certa forma. Você começou a tocar na igreja, você já tocava secular, mas foi tocar também na igreja. Quando o ministério da palavra começou a atrair vocês, começou a chamar vocês para esse tempo, não só de música, mas também de ministração da palavra? Bom, Marcelo, no meu caso, como eu disse, né, eu acabei me aproximando muito de lideranças, né? E mesmo antes de conhecer a palavra da fé, né, hoje entendendo isso, o que a gente aprende aqui, eu sei que muitas coisas eu fazia por conta desse chamado, que na verdade eu nem sabia o que era chamado. Mas é impressionante, né? Porque o seu chamado vai fazer você enxergar coisa que ninguém enxerga. Mesmo você não sabendo, né? É algo tão sobrenatural, e quando você não enxerga, Deus não tem problema nenhum de usar alguém ou aproximar pessoas de você para que você cada vez seja mais impulsionado para aquilo que Ele projetou para a sua vida, né? E isso acontecia comigo. Por quê? Porque eu estava tocando em qualquer lugar, impressionante. Todas as bandas que eu passei, eu sempre era o diretor musical. Né? Até quando eu tive um dos maiores presentes da minha vida, porque eu comecei a tocar baixo, porque eu assisti os musicais do Ron Kenoly, né? E assim, eu não sei quantos conhecem aqui, né? O Ron Kenoly, né? Mas quando... Pela cabeça da galera tem uns 3 só que conhecem. Se você está inserido no departamento de música, você precisa conhecê-lo, né? Ele é só o maior do planeta, né? Então, assim, ele tem um musical dele que chama Sing Out, que foi gravado em 1994. Ele é tão moderno que parece que foi produzido semana passada. É algo absurdo. E uma vez o meu telefone tocou para eu fazer 2 shows, aí negociar aquela parte né, que é de praxe, né? Fábio, quanto você cobra, tal, não sei o quê. Eu falei, como é que é? Vai ter um ensaio, 2 eventos, tal. Eu falei, não, tá bom. Qual é o orçamento? Não, então, perfeito, fechado. Vou te mandar o orçamento. Quando mandou o orçamento, as músicas do Ron Kenoly. Eu falei assim, falei, quem vai cantar isso? Ele falou, o Ron Kenoly vai estar no Brasil, você vai estar na banda. Aí eu falei, não vou cobrar. Falei, eu tenho uma gratidão. E Deus, quando faz as coisas, Ele faz direito, né? Porque não veio só o Ron Kenoly, veio o Tom Brooks também, que é o produtor musical dele. E eu sou produtor musical, imagina só. Eu ficava pegando a mochila do Tom Brooks e eu precisava fazer alguma coisa. Ele até alguns momentos ele pensou que eu estava querendo roubar, não sei. Mas, por que eu estou falando isso? Porque até no Ron Kenoly, querendo ou não, eu virei diretor musical também, com o Tom Brooks lá. Teve momentos do Ron Kenoly virar e falar, Fábio, você já reuniu o povo? Eu falei, oxe,
né? Por que eu estou falando isso? Todos os lugares onde eu passei, e até hoje eu tenho muito respeito dos músicos que trabalharam comigo e das pessoas assim que admiram o trabalho, enfim, uma série de coisas, mas eles me olhavam não por causa propriamente só do talento. Eles vinham me perguntar coisas que, na maioria das vezes, não estavam vinculadas à música propriamente. E aí, por conta desse chamado, que, como eu estou explicando, é algo sobrenatural, não foi algo que eu procurei, eu comecei a sentir a necessidade de me preparar mais para as pessoas. Então, aí eu comecei a olhar e entender a equação de Deus, né? Eu falei, Deus me aproxima de liderança. Onde eu chego, eu viro a direção musical está na minha mão. Os caras chegam falando problema para mim que eu não pergunto, né? Eu diria que a unção de governo está repousando sobre a sua cabeça. Eu a recebo em nome de Jesus. Eu não sou boa de matemática, não, mas 1 mais 1 igual a 2 dá para eu contar. Meu Deus do céu. Tá vendo? Só, eu vim para cá para falar, estou só recebendo. Mas eu lembro que isso começou a vir tão forte que assim, eu sentava assim para conversar. Ô, cara, que legal esse tênis, onde você comprou? Ele falou, cara, eu comprei esse tênis em tal lugar. Mas, cara, minha mulher, não sei o que. Ela assim. Aí eu não estou perguntando nada da vida desse homem. E a aí, unção atrai, né? E aí eu comecei quando eu sempre fui aquela pessoa assim, eu acho mais barato aprender com o erro dos outros. Então, quando eu comecei a perceber algumas coisas, eu falei, bom, eu não posso falar de algumas coisas que eu não tenho experiência ou do que eu não sei. Então, da minha forma, né, com o coração mais sincero possível, eu vou começar a estudar e crescer da minha forma. E aí eu sempre estava lendo alguma coisa, Deus enviava um pastor, Fábio, você precisa fazer isso do nada. Eu estava fazendo uma turnê lá em Manaus, chegava um pastor que eu nunca vi, Fábio, você já leu esse livro aqui? Vou te dar um presente, ó, tá aqui. Aí um dos livros que eu recebi de presente, A Recompensa da Honra. Uau. Então assim, Deus ele começou a formar coisas, e aí foi onde eu entrei para esse lugar. Amém. De querer crescer, mas para servir. Certo. Essa foi a minha maior motivação. Céu, me fala aí um pouquinho, quer dizer que você recebeu inteligência divina e começou a escrever. E quando foi que você saiu dos livros para os púlpitos da palavra? Foi tudo muito rápido. Acho que com 2 anos já de convertido, a gente começou a fazer células na igreja, eu já fui chamado para pregar. E depois esse desejo da escrita, né? Então eu comecei a fazer poemas, criei um blog para escrever poemas. E começou a afetar as pessoas, né? Os fã-clubes, todos os fã-clubes que a banda tinha se converteram, todos os músicos da banda, começou a manifestação de cura e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar num centro de recuperação de drogados lá, eu trabalhei 5 anos lá em Salvador, e toda semana eu ia lá pregar para eles, cantar e pregar. Também vi muito milagre, muito milagre lá. E até que a gente abriu, eu com 4, 5 anos de evangelho, a gente saiu dessa igreja de artistas, abriu um ministério chamado Ministério do Amor de Cristo, e aí eu me lembro que o pastor buscou alguém para ser a cobertura dele. Então ele ouviu falar do pastor Raimundo, que é um pastor do Verbo que veio de Aracaju para Salvador. A esposa dele já veio aqui algumas vezes, a Vânia, né? Muito ungida. A galera conhece. E aí ele falou comigo, Céu, a gente precisa de uma cobertura, não dá para ser o nosso antigo líder. E tem um pastor que veio de Aracaju, que quando ele veio, ele fez uma reunião, eu conheci ele, eu queria ir lá na igreja dele. Eu falei, bora lá. E aí eu conheci o Verbo. E quando eu entrei lá, eu estava muito decepcionado, porque eu vi os líderes todos que cuidavam de mim caindo, né? Errando. E quando eu entrei lá, que eu vi o louvor, que eu vi a coisa, eu comecei a chorar. Aí meio que foi um fôlego para mim, né? De, poxa, ainda existe gente séria. E o pastor Raimundo, muito carinhoso, falou do rema. Eu já estava pregando, eu sempre criei num Deus bom, porque eu ficava revoltado no centro de recuperação, umas pregações bem agressivas, só que não era compatível com a presença que eu provava no meu quarto. Então eu falei, pô, não é possível. Não é o mesmo Deus, parece que é outro. Só que eu não tinha um fundamento, né? Então tinha uma revolta interna, mas não tinha um fundamento. Então o pastor Raimundo, muito carinhoso, falou, a gente tem um curso aqui chamado Rema. Eu já tinha tido experiências com alguns cursos de teologia que algumas pessoas tinham feito e ficaram carnais, eu já estava, tem negócio de curso, velho. Mas ele foi tão carinhoso que ele falou, cara, tem um rema aqui, até então você não sabe o que é o conteúdo, então você acaba resistindo, né?
falou, vocês não querem fazer, não é obrigado, mas venham para uma aula demonstrativa. Aí eu fui para uma aula demonstrativa, falei, onde é? Com 15 minutos, eu falei, onde é que se inscreve aqui, como é que faz? Matrículas abertas, viu? Meus amados jovens, a partir de 16 anos, vocês estarão lá em 2023. Eu fiquei tão desesperado pela palavra da fé que eu já fiz o meu, já paguei para 6 pessoas, e minha esposa também já entrou no dia seguinte, no ano seguinte, a gente namorava ainda, e eu fiquei tão doido que quando acabou eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí me coloquei à disposição de ser monitor do Rema. E passei um ano sendo monitor de manhã e de noite, primeiro ano e segundo ano, ouvindo tudo de novo, e era uma loucura, que esse ano que eu fiquei como monitor, eu recebi imposição de mãos de 10 apóstolos. Que delícia. Eu servia, mas sempre vinha alguém, pai, monitor, você vem aqui na frente, não está no padrão, né? E vim e põe a mão. Então, me desenvolveu, o chamado profético também desenvolveu. Os 6 últimos professores da minha turma, eu fiz uma homenagem para eles, escrevendo um poema profético para cada um deles, e todos testificaram que era E aí, nessa época, você começou a ministrar na igreja? Eu já pregava lá, porque mas o Rema me trouxe algo mais específico, porque é uma das coisas que muita gente não faz. O que você recebe, você precisa liberar para desenvolver. Então, eu já pregava, eu já tinha pregadores que eu seguia sempre relacionado ao amor de Deus, pregadores como Dave Robson, Miles Monroe, e outros americanos, Chris Oyakhilomi, da África do Sul. Então eu ouvia esses caras e eu gostava muito de Silas Malafaia também na época. Esses caras decoram esses versículos tudo, como é que ele faz isso? Isso é mágica. Eu ficava assim, então, nesse contexto, quando eu aprendi o Rema, eu comecei a chamar as pessoas para minha casa. Então, eu ouvia a aula e já dava aula para as pessoas. E cresceu esse grupo e começou a ter um monte de milagre. Então, eu acabei desenvolvendo isso. Eu dando a base doutrinária da igreja, eu que passava tudo isso, eu que ensinava na escola bíblica, e aí comecei a fundamentar eles. Bom, Rafa, tem alguma Sim. pergunta aí? O pessoal já começou a mandar algumas perguntas. Por favor, né? Me ajude. E aí eu quero aproveitar e fazer a primeira para o Céu, para emendar um pouquinho com o que você estava dizendo. O pessoal quer entender como é que foi o desafio da transição, de você estar ali na banda, e depois quando você se vê como filho de Deus, como cristão, se teve desafios, se você frustrou convites, como é que foi esse processo? Você fala da saída da banda? Quem comprou o Rema, eu quero percentual, viu, que a gente estou divulgando bem aqui o negócio, viu? Quem se inscreveu hoje, passa o dízimo para mim aí, entendeu? Brincadeira. Então, esse processo de transição, ele ainda está acontecendo. Por quê? Porque eu saí da música baiana em 2012. Eu fiz o Rema em 2009. Foi 2010, 2011 e fiz 2012 também. Tentei fazer a escola de ministro 2 anos, mas não deu certo não por causa da agenda. Por quê? Porque cantor de música baiana tem uma imagem. O que eu amo da música baiana é o samba reggae. É a cultura negra, é a expressão. O samba reggae ele nasce para expressar o negro, para expressar a sua beleza, o protesto contra o racismo e tudo mais. Então, essa foi a música baiana que eu me apaixonei. Foi a música baiana que eu sempre quis cantar e ainda quero cantar, de questões sociais e tudo mais. Você escreve música? Sim, sim. Então, existem vários lados da música baiana. Existe o trio elétrico, existe o pagode, existe o axé. Então, Música dessa linha? sim, sim. Então, existe a música, fala de beijo na boca, de pegue todo mundo. Existe a música desce até o chão, dance. Essa não é a música que eu gosto, não é a música que eu concordo. Mas a música de tambor que fala, que expressa, declara uma liberdade sobre opressão e tudo mais, eu ainda amo fazer. Faz parte de mim isso. Por isso todo o visual, tudo que eu quero. Então, eu fui muito fermentado com religiosidade, de que tudo era do diabo. Esse ritmo é de Satanás, essa letra é do diabo. Cuidado, você está adorando isso, adorando aquilo. Então, isso me trouxe como é que se diz? Um certo sufoco, né? Sentir... Não que Deus estava falando comigo,
mas pela religiosidade de algumas pessoas que me acompanhavam. Então eu comecei a ficar com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Eu mudava as letras das músicas e ficava muito feio. E aí comecei a entrar em crise com os empresários. Eu me negava a gravar algumas músicas, mas eu tinha que cumprir contrato. Então isso começou a gerar em mim uma certa frustração. Além também dos próprios empresários, porque eu sou compositor, eu também analisava músicas de lugares onde eu sabia que poderia fazer sucesso, então eu queria regravar, eles não deixavam. Então, eu comecei a ter uma sequência de fracassos e de frustrações por vários aspectos. Então, isso me levou a sair. Deus nunca falou comigo, saia da música baiana. Foi uma decisão minha, cara, eu não quero mais isso. E eu acabei pagando caro por isso, porque nesse tempo, muita gente estava se convertendo, muita gente estava recebendo Jesus, eu tinha uma vida financeira estável, muito bem resolvida. Eu saí de tudo isso sem direção e acabei passando por processos bem difíceis, né? Então, esse processo, ele durou esses anos. Eu me senti tão mal que eu parei de cantar durante 5 a 6 anos, decidi não cantar mais, porque cumpri contrato ainda, entre dizer que vai sair e sair, tem um cumprimento de contrato, tem um investimento que é retirado, então você vai show em qualquer lugar, para qualquer ambiente. E eu passei por um processo bem doloroso, quase depressivo. Então a ideia era não cantar mais. Até que, há 5 anos atrás, Cara de Cobra, que é um produtor, um dos melhores percussionistas do mundo, com Hilton Mendes, que é outro produtor, foram para o acampamento de carnaval, que agora eu me tornei pastor de uma igreja, eu abri uma igreja lá em Salvador, tudo com as minhas identidades. A igreja com aspecto totalmente... 90% das pessoas que congregam nessa igreja são negros. As meninas pararam de fazer chapinha no cabelo, assumiram seu cabelo cacheado, assumiram sua cor, sua beleza. A gente bateu, massificou muito isso e tem uma visão específica, né? É um refúgio lá para muita gente, é uma referência. Então, mas eu não sou pastor, entreguei recente e gravei esse disco que é carregado de cultura baiana, cultura afro, e pretendo continuar fazendo isso, mas agregar agora também as questões sociais. Eu quero falar sobre abuso sexual, eu quero falar sobre aborto, eu quero falar sobre drogas, sobre violência. Eu quero fazer uma música para a sociedade e não a música... Tem uma música nova minha, que vai ser carro-chefe, se chama Pássaro Preto. A letra é: o meu canto não cabe na sua gaiola, a minha voz não nasceu para ser domesticada, as minhas asas não vão ficar atrofiadas aqui, existe um céu além dessas paredes e eu vou voar. Entende? Então eu não quero rótulos para essa música, eu não quero ser gospel, eu não quero ser secular, eu sou artista, eu vou cantar o que o Espírito me der para cantar, o que meu pai me deu para cantar, e eu quero salvação de pessoas, eu quero transformação de pessoas. Que faz parte de quem você é, né? Exatamente. E E isso atrelado aos livros, ao conteúdo, porque a música vai, mas ela precisa trazer para um lugar, porque senão as pessoas vão ficar voando. Beleza. Fábio, agora... Sim, agradeço a minha oportunidade. Ontem você pincelou sobre isso, e uma das perguntas que apareceu aqui é sobre quando você teve convicção do chamado de Deus com a música, né? Nessa questão de que você falou até sobre engenharia e, de repente, estava fazendo outras coisas, e aí você entendeu que era a música o teu chamado e identidade também. Bom, esse é um dos assuntos assim mais complexos de ser tratado, porque eu gosto de chamar o departamento de arte, né, da igreja, né, que aí a gente coloca tudo no mesmo pacote, né, a comunicação, mídia, música, né, e tudo que envolve arte, né, ela tem algumas coisas no pacote, né, do que envolve arte, que é o quê? A arte, ela vai uma das coisas que ela vai acabar promovendo é o quê? Destaque. Não sei se vocês acabam concordando com isso, né? E esse destaque faz com que algumas pessoas, porque ainda não se conhecem, não sabem o que realmente elas são, elas estão almejando, na verdade, a posição, por causa do destaque, né? E isso é uma série de coisas que precisam ser tratadas, porque enquanto você não sabe o que você é, você imagina o que você poderia ser.
né? E na maioria das vezes você vai querer um lugar que tem destaque, tem uma posição, fala assim, vou para esse lugar aqui que é legal pra caramba, tal, porque ali, ó, tá vendo aquela menina ali que tira foto? Não, eu preciso disso aí também, porque é alguém que está se movimentando, alguém que está em destaque. Aí, o que aconteceu? No meu caso, eu tive essa convicção porque eu fui o contrário, eu corria disso. Eu corria, né? Eu tinha uma habilidade natural, né? E hoje eu entendo que isso faz parte, é uma das ferramentas dentro do meu chamado, que é a música. Você diz habilidade natural. Como foi essa sua preparação técnica para tocar o instrumento? Então, quando a gente estava na igreja, que os meus pais deixavam a gente próximo, né? Meus pais não, né? Meu irmão e eu, a gente sentava perto da bateria e ficava ali. Chegava em casa, né? A nossa bateria era o sofá, né? E aí o que ia para os tambores assim surdo, né? Era balde, né? A caixa, a panela, tudo isso escondido, né? Porque quando a mãe chegava, né? Já viu, né? O que aconteceu, né? Até um dia que, bom, eu não vou entrar nisso aí não, porque eu estou me recuperando disso ainda das surras que eu tomei. Mas eu lembro que quando a gente começou a tocar o instrumento, era fácil. Era algo realmente sobrenatural. Tanto é que, assim, eu comecei o Céu sabe do que eu estou falando, por exemplo, bateria, você tocar a bateria, né? Você fazer alguém tocar a bateria, porque o cérebro tem que funcionar de várias formas ao mesmo tempo para aquilo funcionar, né? Aí um dia nós fomos para uma igreja, chegamos lá na igreja, eu muito pequeno, né? Aí eu olhei assim, falei, e essa guitarra, cadê as cordas dela? Aí o menino falou, isso não é guitarra não, menino, isso é baixo. Tá faltando não. Eu falei, como é que toca esse negócio? Aí o cara falou, é assim, sim, graças a Deus esse rapaz que me ensinou, ele não vive de música, porque se ele vivesse de música ele não tinha nenhum aluno, graças a Deus, né? Mas eu lembro que quando eu peguei aquele instrumento, aí todo esse histórico da minha criação, meu tio amava escutar música, né? E meu tio, graças a Deus, tinha um gosto musical maravilhoso. Então, quando eu pegava um instrumento, eu conseguia traduzir através do instrumento aquilo que eu tinha dentro. Entendeu? E aí, eu lembro que eu comecei a acreditar em algumas coisas que eu ouvia, né? Tipo assim, a música não dá em nada, tá, não sei o quê. Tá. Aí, o que eu fiz? Isso acabou me jogando para dentro, para engenharia. Só que um dia eu estava lá na sala de aula e eu fui longe, né? Eu fui muito longe. Eu não me formei assim, porque eu falei, eu vou ficar fazendo o que aqui? Mas, assim, os meus amigos, né? Se é que eu posso dizer amigo assim, eles, na maioria das vezes, eles achavam que eu estava colando, né? Porque eles falam assim, Fábio, você não vem nas aulas e você tira nota boa nas provas, tal, mas é porque música é pura matemática. É ou não é, Céu? Música é matemática. Aí, e engenharia, a base da engenharia é matemática. Só que teve um dia... Era a única matéria que eu passava na escola, era matemática. Só que teve um dia que, esse dia foi muito engraçado, porque eu estava na faculdade e, para mim, integral era leite, até eu entrar na faculdade, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha umas contas chamadas integral, que é o satanás, aquele negócio. Aí eu olhei assim, ó, para a lousa, parecia um jornal japonês, eu não entendia nada. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu falei assim, se eu colocar um esforço, eu vou conseguir fazer. Eu falei, mas aí vem uma pergunta. Eu falei, mas eu vou usar isso para quê? Né? Então, o que acabou acontecendo comigo, né? E eu gosto de pontuar isso, né? Eu corri de uma coisa que não adiantou, eu tive que voltar para esse lugar. Aí vem o meu alerta para algumas pessoas. Tem muita gente que está tendo problema porque não entende isso. Porque ele não sabe o que ele é, normalmente ele vai procurar alguma coisa que tenha destaque, porque ele acredita que o sucesso está vinculado a isso. E não é. Né? Então, comigo foi exatamente o contrário. Eu falei assim, quer saber, eu vou para esse lugar aqui, porque é aqui onde eu gosto de estar aqui. Porque eu estava na faculdade, mas tocando com todo mundo. E aí, quando eu chegava na faculdade, eu falava, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Então, assim, quando eu entendi isso para a minha vida, e eu até gosto de dar o exemplo que nem na minha cabeça, né, eu jogo mais bola do que o Messi. Isso aí, eu gostei disso, gente. Né? Mas não é porque eu penso que eu jogo. Tem muita gente que acha que é músico e é para viver disso, e não é, ele está sofrendo porque ele está no lugar errado. Muito bom. Entendeu? Então, assim, e por que... E não é verdade, isso não acontece demais? Tem muito. Tem muita gente que fala assim... E é uma frustração. Não, e é uma frustração porque... E eu vou te dizer uma coisa, a pandemia, quem olhou do jeito certo, a pandemia ela veio também para mostrar muita coisa para muitas pessoas que acreditavam que eram músicos, né?
e passaram necessidade ao extremo, porque o setor que foi afetado 100% foi o da música. Mas tem uma diferença. Se Deus te chamou para fazer isso, Ele é responsável por te sustentar. Nesses 2 anos e pouco, aí, por mais que não tinha trabalho, eu não lembro de ter passado necessidade. Então, eu entendi isso por quê? Porque eu fugi de uma coisa que, na verdade, eu nunca deveria ter saído de lá, né? E isso está totalmente vinculado ao quê? Uma mentoria, pastoreio e, principalmente, uma convicção que você tem por dentro. Ótimo. Posso fazer mais um? Então, vamos lá. Tem 9 minutos, 8h58, 8h57, está perdendo tempo. Poxa, está acabando de novo. Essa é para os dois e, na verdade, o pessoal quer uma dica. Tem pessoas aí que estão tendo composições, inspirações e, às vezes, são tímidos ou não sabem o que fazer com essas inspirações. Não tem uma resposta certa necessariamente, mas vocês conseguem, de repente, indicar um caminho para quem está recebendo essas inspirações sobre o que fazer com isso que está recebendo? Vamos lá. A gente, antes de composição de qualquer coisa, você tem que entender propósito. Por que eu estou tendo essa inspiração? Para quem é? Como eu devo fazer? Tudo isso está dentro de você, em alguém chamado Espírito Santo. Esse disco que eu gravei, como eu falei para vocês, eu estava frustrado, eu não queria cantar. Todas as músicas, eu acho que 9 das 10 faixas, eu não fiz para gravar. As 9 músicas são mensagens que eu preguei na igreja e que eu queria que a galera facilitar o entendimento delas, então eu transformei em música. Mas inicialmente era só para ajudar o povo, como eu tenho mais de 30, 40 mensagens, músicas nesse sentido. Então a ideia, para mim, naquele momento, era edificar alguém. Tudo que você faz visando abençoar alguém, cara, Deus pega isso e... Então, primeiro, motivação. Eu estou fazendo isso para quê mesmo? Deus está me dando para quê? Então, entender o propósito. Virou um disco, virou uma carreira. Que eu não projetei, que eu não planejei. Entende? Não que não tenha que haver isso, mas um ponto é específico. Cara, tem composição que eu fiz que eu nunca vou gravar. Que eu só vou cantar no meu quarto, no meu banheiro para Deus. É a minha experiência ali com Ele. Eu registrei. As pessoas precisam ouvir. Quem disse que precisa ouvir tudo que eu recebo? Entendeu? Então, entender propósito do que se faz, eu acho que é o mais importante. Nem todo artista vai ter uma carreira, vai sair viajando com uma banda, nem todo artista vai tocar nesse palco aqui, nem todo mundo nasceu para isso. Pode ter uma inspiração. Às vezes eu posso fazer uma música só porque Deus quer só você com essa música. Acabou. Por que tudo eu tenho que gravar? Tudo tem. Às vezes a gente posiciona a um fluxo que está rolando aí, vamos fazer como todo mundo faz. Mas a resposta está dentro. Nem nos nossos conselhos aqui tem resposta para você. Está dentro de você, o Espírito Santo. Para quê? Você me deu isso aqui para quê? Eu vou gravar, alguém vai gravar, é para alguém, é para mim. Às vezes você só gravou o que Deus está comunicando a você. Eu tenho uma música que eu fiz, que parece uma música africana, em Orumbá. Mas é um canto em outras línguas. E a interpretação do canto. Como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou reproduzir isso? Peraí, deixa a letra aqui. Rabacachararabacabalai, rectequeachara, escreve aí. Como é que eu vou registrar isso, essa música? Decante a névias. Siricanta, siripula, sei lá, não dá para registrar esse negócio. Então, ou eu pego aquela gravação do celular e tento e libero, ou não dá. Entendeu? Então, dentro de você tem aquele que inspira a composição e aquele que sabe o propósito dela. Muito bom. Bom, é chover no molhado, né? Porque assim, o céu já respondeu de uma forma maravilhosa, mas o alerta, eu poderia só dar um alerta, né? Em cima dessa pergunta, né? Aquilo que eu até acabei dizendo ontem, né? Hoje nós vivemos um momento que a rede social, se a gente não colocar ela no lugar certo, a rede social ela vai tirar o foco daquilo que realmente nós somos, porque a rede social faz você olhar mais para fora do que para dentro de você. Então tem muita gente que quer gravar
porque ele está vendo o sucesso de A, B ou C, né? E é por isso que eu não produzo todo mundo. Fábio, dá para você produzir meu disco? Eu falo, por quê? Eu quero saber o porquê. Porque eu não quero ser também o responsável de colocar mais um doido aí na rua. Entendeu? Então, isso que o céu está dizendo é maravilhoso, porque tem canções que Deus ele pode dar porque Ele quer ouvir só você falando mesmo. Né? Agora, se você não entende quem você está servindo e para que você está servindo e por que Deus te deu isso daí, você está querendo, na verdade, é o aplauso do povo. E isso é um lugar tão perigoso, porque quem gosta mais da posição... Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar, né? Assim, se você gosta mais da posição, dos aplausos, da opinião do povo, você tem que tomar cuidado com a famosa doença que existe, né? Que é a síndrome de Lúcifer, né? Então, assim, você está tão feliz de somente cantar para Deus no seu quarto, é a mesma alegria que você teria se estivesse cantando para 2 milhões de pessoas? Então é isso aí que você precisa buscar dentro do seu espírito, porque eu vou te falar uma coisa, agora eu vou falar de alguém que está do lado de cá das cortinas. A maioria cai por causa disso. Motivação errada. Entendeu? Deus me deu essa canção e ainda você acha que o diabo não tem os vasos dele por aí também? Que vem rodando, põe a mão, essa canção ele te deu, toma cuidado, meu amigo. Entendeu? Eu gostei muito do que um pastor uma vez disse, ele falou assim, meu amigo, eu estou resolvido, eu moro numa cidade que tem 20 mil habitantes. Ou seja, Fábio, eu nunca vou ter uma igreja para 1 milhão de pessoas. Né? Ele falou, eu estou resolvido. Então, assim, essa canção, porque se a gente não trata isso, aí o diabo achou a porta de entrada. E normalmente todo mundo ele esbarra na porta de entrada da nova estação. Aconteceu isso com Saul, por exemplo. Na porta de entrada pisou na bola. Então, assim, se você não guarda o seu coração, aí você vai começar a falar, minha liderança não acredita no ministério que Deus me deu. Essa canção aqui, mas um dia essa canção vai ser ouvida pelos 4 cantos da terra. Cuidado. Né? Então é o que o céu está dizendo. Por que Deus me deu isso aqui? Porque às vezes Deus quer que só você cante. Tem um livro maravilhoso do Ron Kenoly, que ele fala sobre acho que é as asas da adoração, alguma coisa assim, se eu não me engano. E ele fala que a música dele não acontecia de jeito nenhum. E um dia ele cansado de tudo aquilo, ele foi para a igreja. Eu estou falando do Ron Kenoly, gente. Ele não dava certo nada na vida dele. Aí ele foi para a igreja, tinha um piano, e ele começou a orar a Deus, assim, falou, Deus, por que a minha vida não acontece e tal? Ninguém quer ouvir as minhas músicas, ninguém gosta das minhas músicas. Aí Deus falou para ele assim, mas eu gosto. Por que você não canta para mim? Aí ele foi para o piano e começou a cantar as músicas, essas músicas que todo mundo gosta dele. Aí ele começou a cantar uma por uma. Ele falou que quando ele voltou ao normal, ele estava no meio do púlpito, tudo cheio de lágrimas, tudo molhado assim. E aí ele falou assim, Deus gosta de ouvir as minhas canções. Aí ele perdeu o desejo de querer mostrar as canções dele para as pessoas. E foi nesse momento que ele entendeu que a chave virou. Então, quando você quer fazer para ele, se alguém vai querer ouvir ou não, não importa. A sua maior plateia está querendo ouvir, que é quem? Deus. Então, se você não tiver isso no seu coração, se quiser gravar por gravar, você vai ser mais um doido que vai dar trabalho para algum pastor cuidar de você depois. É melhor parar de falar, gente. Chegou ao fim, gente. Pois não, pastor. Posso cantar um aqui para a gente encerrar? Você me dá 1 minuto? Posso tocar uma música aqui, gente? Uma composição que eu fiz?
Antes do Céu cantar, deixa eu só... isso que o pastor está falando realmente é muito bom. Sabe por quê, gente? Porque eu acho que o maior desejo... Se o seu coração está bem ajustado, não tem problema de você mostrar uma canção. Mesmo porque eu tenho um amigo que ele mora no IHOP. Alguém já ouviu falar do IHOP aqui? O IHOP é uma casa de oração que funciona 24 horas por dia desde 98. Qual é a regra deles lá? 3 músicas, um texto bíblico, oração. 3 músicas, um texto bíblico, oração. Desde 98 é esse negócio. Se você entrar no aplicativo agora, eles estão cantando às vezes para ninguém, só para as cadeiras. E eles falam de canções que eles sempre... eles são inspirados e eles começam a cantar essas músicas. E às vezes são músicas que estouraram assim, no planeta inteiro. Então eu acho que esse desejo, eu quero mostrar porque isso tem uma história, tem um histórico. Essa canção Deus me deu assim, assim, assado. Mas o foco principal é o quê? Eu fiz para Ele, né? Mas pode acontecer dessa canção, Deus ter inspirado você para um culto. Para a igreja local. E se você estiver bem resolvido nessa questão de eu sei para quem eu estou fazendo, se Deus vai soprar o seu nome no planeta, né? Ou não faz diferença, porque eu gosto da parábola dos talentos, sabe, Marcelo? A parábola fala o quê? A um deu 5, a outro 2 e a outro 1, não é? Mas a Bíblia fala algo ali que é maravilhoso. O que multiplicou de 5 e o que multiplicou os 2, a recompensa foi a mesma. Então não é o tanto que você está fazendo, é o nome que você tem. Deus, ele galardoa a fidelidade. Então, se você é fiel àquilo que Deus te mandou fazer, você vai receber uma recompensa tão grande igual a do pastor. Aleluia. Amém? Tá saindo aí o violão? Olha o que Ele fez por mim, favor que eu nem mereci. Olha o amor que Ele tem. Pedidos fiz, me deu além. E quando eu vi, reconheci. Só podia... Canta aí, cabeça, bora. Pra minha própria força eu não... Bora, pastor, canta aí, pô, na moral. Saí do mesmo lugar. Agora eu sei que quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Bora. Levanta agora. Abundante graça, Jesus é. Maravilhosa graça. Ainda meteu dancinha, viu? Meteu dança. Olha, bora. Olha o que Ele fez por mim. Favor que eu nem mereci. Olha o amor que Ele tem. Pedidos fiz, me deu além. E quando eu vi, reconheci. Só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Bora! Jesus é maravilhosa graça, abundante graça. Quando eu vi, bora. Quando eu vi, reconheci. Só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para
ninguém. Crente, go! Graça, maravilhosa graça. Estourei o tempo. Maravilhosa graça. Foi. Abundante graça. E assim eu agradeço pela oportunidade. Uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, queridos. Nós vamos, nesse momento, você pode se assentar, nós vamos ficar com um vídeo. Olá, unidos, a paz. Nós estamos passando aqui primeiro para agradecer. Foi um privilégio estar servindo a vida de vocês por uma estação. Em segundo, nós queremos parabenizar, porque esse projeto nasceu no coração da nossa liderança local. Foi confiado a pessoas que lideraram e lideram, mas também foi confiado a você, que fez ou faz parte. Então, parabéns! Mas, por último, a gente não poderia deixar de declarar sobre a vida de vocês avanço, aceleração, rompimento e estratégia para ser uma luz ainda mais forte nesse tempo no meio de uma geração que vive em trevas. Amamos vocês. Parabéns. Avancem. Fala, galera do Unidos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e tive o prazer de servir a esse Ministério Jovem há alguns anos aí na Igreja de Campo Grande. E para mim é uma honra estar aqui participando da 10ª edição da Conferência Reunidos. Mesmo à distância, hoje eu moro em Campina Grande, eu continuo acompanhando tudo que esse ministério tem feito. E é maravilhoso ver quantos jovens têm sido alcançados com a palavra da fé e o amor através da vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês terão dias gloriosos nessa conferência, que vocês vão usufruir do melhor de Deus. Um grande beijo e saudade! Aleluia. Sabe o que é precioso desse... Eu ia falar isso mais tarde, mas acho mais seguro a gente falar agora que está mais os da casa. Mas como é precioso, né? A gente já teve ontem o vídeo de Raquel e Estênio, hoje Aline, Bruno e Yasmin, e saber que o reino de Deus não está se dividindo, mas se multiplicando, ele está crescendo. Essas pessoas deixaram um legado para nós e nós estamos construindo a partir daquilo que eles nos deixaram. E isso é muito agradável de ver. Bom, nesse momento nós vamos ter nosso intervalo e às 17h50 a gente vai estar aqui de volta para já começar a gerar esse ambiente aqui em oração e às 18 horas nós vamos voltar com o nosso culto. Amém?